Ó, hoje ele está aqui acompanhado do Denis Freitas e do Michel Andrade. E aí eu queria ouvir um pedacinho da história de cada um deles. Eles estão, vou chamar aqui de recém-convertidos, imagino? Sim. Então eu vou começar com o Denis. Denis, bem-vindo ao programa. Você se converteu assim, tomou essa decisão por Jesus há quanto tempo? Você fala a data. Não precisa ser a data. Quanto tempo? 1 mês, 3 meses, 2 anos, 15 anos, quanto tempo? Que eu me converti. Isso. Faz 2 meses e Ele meio. tá falando pra você falar perto do microfone. 2 meses e meio. 2 meses e meio. E você também era travesti? Isso. E você foi travesti durante quanto tempo da sua vida? Você andou como mulher durante quanto tempo? 8, 9 anos. 8, 9 anos. Falando no gênero feminino, sendo uma mulher. Me comportava como uma mulher. Eu nem gostava de dizer que eu era trans, sabe? Eu tinha uma feminilidade, assim. Entendi. Eu tentava me passar por uma mulher. Geralmente dava certo? As Dava. pessoas te confundiam mesmo com mulher mesmo. E você tem aí vídeos ou foto aí do Denis? Então, é vídeo? Então, se tiver o vídeo, solta o vídeo aí, por favor. Pra gente entender. Ele tem áudio, não? É assim mesmo? Então vamos lá. Então, esse é você antes. E aí é você, narra aí o que tá acontecendo ali, você se convertendo, como que... Eu na igreja onde eu frequento. E esse dia foi o dia que eu cortei o cabelo e fui lá pra... Ali já é outra pessoa. Foi a primeira vez que eu fui lá. Aí ali o pastor quis orar em mim pra poder me abençoar. Uma oração de você aceita Jesus, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uhum. E você tinha cabelo, o seu cabelo era grande, de verdade, não natural, era peruca, meu. e era grande. Isso. E como é que é, cara? No dia de cortar o cabelo, tal, tem essa... Quando eu fui pra casa do pastor Flávio, eu já fui decidido, né, dessa mudança, porque eu vi que eu me desiludi daquela vida que eu estava vivendo. Eu vi que tudo aquilo era uma ilusão e que eu nunca realmente seria uma mulher, que por mais que eu quisesse, eu nunca passaria pelas mesmas coisas. Eu me desiludi de tudo. Eu vivi tudo aquilo do que era ser trans e eu vi que era tudo uma farsa. Que o próprio meio, existe desunião, existe guerra, existe uma matando as outras, droga, perdição. Você não queria aquilo mais pra você? É uma vida muito repugnante, é uma vida muito fundo do poço. Você se sentia mal, então? Uhum. E alguém que pregou pra você, como é que foi que você tomou essa decisão por Jesus? Deus falava comigo durante minha vida toda, acontecia várias situações comigo, eu me prostituía, eu ficava muito na rua, então, de pessoas me agredir, de eu ter livramentos de morte, inclusive, às vezes entrando no carro de estranho. Então, Deus sempre falou comigo, que não é, é como se eu estivesse vivendo tudo aquilo, mas que o meu lugar não fosse ali. Toda vez, e minha mãe é evangélica, meus pais são evangélicos, então minha mãe sempre orava por mim e falava que sonhava, tinha um sonho de que eu me convertesse e que esse dia ia chegar. Ela era muito intercessora pela minha vida, ela subia monte, orava, fazia jejum, em prol da minha vida, e ela sonhava muito com isso. Só que quando eu decidi, muitas pessoas ficou até falando na internet, você fez isso por conta da sua mãe. E não foi por conta da minha mãe, não. Foi por decisão minha, foi porque eu provei dessa vida e eu mesmo me cansei dessa mentira que eu mesmo criei. E sua mãe, você mora na mesma cidade que sua mãe? Como é que é? Sim, eu morava com a minha mãe aqui em São Paulo mesmo, na Zona Leste. E hoje em dia eu moro com o pastor. Entendi. E daqui a pouco eu volto com a sua história novamente. Michel, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bom te receber. Obrigado, bom aqui. dia. Bom dia. E como é que é a tua história, Michel? A minha história é que em 2019 eu virei travesti, trabalhava. Aí eu saí do serviço, fui pro Rio de Janeiro, virar trans lá. Fiquei durante 7 anos. Essa é você na foto? Sim. Fiquei durante 7 anos. E o diabo fez uma ruaça. Que aí eu vi que era ilusão. Com o tempo foi muitas drogas.
Lá pelo Rio. Voltei pro Espírito Santo de novo. Fiquei casado um bom tempo. E eu vi pra mim que não era a vida. Você tinha então um marido lá, você tinha uma pessoa que você vivia junto. E o que te despertou pra abandonar essa vida, Michel? Eu vi que não era vida pra mim mais, que eu tava já sendo escravo. Muito escravo, porque era droga todo dia era droga. Eu já estava associado já. Cocaína, maconha, cigarro. E a minha vida era de loucura. Muitas bebidas. Aí eu falei, já chega. E minha mãe sempre falava comigo. Minha mãe também é crente. Sempre quando eu ia na casa dela, ela orava pra mim, mas... Você ia de mulher lá ou ia pra ir mulher. Lá você se vestir de homem? Não. Sempre de mulher? Sempre de mulher. Depois que eu, 2019... Virou mulher, acabou? Você acabou. Começou a andar igual mulher, sim. Acabou? Fiquei no Rio um bom tempo. Aí eu voltei pro Espírito Santo em janeiro. Que aí eu ia na casa dela de vez em quando, mas eu já tava feito já. Eu tinha colocado o peito. Aí eu vi que a decisão minha mesmo de mudar. Já não tinha mais jeito. Alguém pregou pra você? Minha mãe sempre pregava pra mim. Mas era aquela coisa que eu ouvia na hora e depois esquecia. Entendi. E ela foi indo, ela foi indo. E ela falou, eu tenho certeza que o filho que vai me ajudar na igreja vai ser você. E a palavra dela se cumpriu. É. E vamos lá. Hoje, como é que é, cara, pra você ir lá no dia de cortar o cabelo? Aquele cabelo que apareceu lá era seu, natural? Era meu, natural. Tá maior, né? Como é que vocês se acharam? Como é que você achou ele? Quem eu achou? achei normal. Então, não, como você encontrou ele? O pastor... Como você encontrou ele? Eu não encontrei ele, quem encontrou ele foi minha mãe. Ela que tinha Ela é nossa ela tinha falado e ajudadora. Comigo, aí uns 3 meses antes de eu vir pra cá, eu conversei com o pastor, mas aí eu decidi não vir mais, que eu estava casada ainda. Aí eu bloqueei ele e troquei até de número, pra ele ficava mandando mensagem direto. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Não vou mais. Aí depois de um tempo foi passando. Falei, sabe, eu já tava demais. Aí eu fui pra casa da minha mãe. Fiquei 2 semanas na casa da minha mãe. E eu continuei usando droga. Eu falei, gente, isso não é de mim, não é normal. Falei, você precisa de uma ajuda. Aí foi aí que eu conversei com o pastor. 1 semana antes de eu vir pra cá, eu tinha levado uma coça. Eu quase morri. De outros travestis ou não? Não. Homens mesmo. E eu falei, gente... E eu, tipo assim, Satanás querendo lutar contra a minha vida ainda, que eu acordei na segunda-feira, minha passagem comprada na segunda-feira. Satanás me levantou 5 horas da manhã. Eu falei, mãe, hoje eu não vou, porque São Paulo tá muito frio. Eu queria vir na quarta-feira. Ela, não, se você não for hoje, você não vai mais. Aí eu vim na segunda-feira. Na terça eu fui na igreja, que aí a gente foi, cheguei de mulher. Você chegou de mulher na igreja? Não. Ah, na igreja não. Já chegou de mulher como homem, mas aí eu me senti envergonhada pelo meu cabelo que tava grande, eu fiz um coque no cabelo. Falei assim, eu me senti envergonhada. Eu falei bem assim, não, eu tenho que cortar esse cabelo. Eu cheguei em casa, na casa do pastor, falei, pastor, amanhã a gente vai cortar o cabelo. Já tava decidido. Não tava aguentando mais? Não, me senti envergonhado na igreja. Não era aquilo que Deus estava me mostrando, não foi aquilo que Deus me trouxe para cá. Porque se eu cheguei aqui até São Paulo, porque eu sou do Espírito Santo. Eu não sou de São Paulo. Se Deus me trouxe até aqui, Deus tem plano. Para você mudar de vida? Tem. Então... Porque eu cheguei aqui sozinho, cheguei na casa do pastor sozinho. Pagou a passagem dele, ele veio por conta própria, a mãe dele ajuda ele em tudo. Eu quero deixar uma coisa bem clara, independente da pessoa ser drogada ou não, existem muitos transexuais que deixaram essa vida e nunca usaram droga, nunca se prostituíram e se convertem, porque só quem tem poder para transformar a vida de uma pessoa é o Espírito Santo. No nosso caso, nós 3 fomos drogados, mas antes de usar droga mesmo, a gente queria um amor, a gente queria a beleza, a gente queria a glória, a gente queria ter um órgão genital feminino, a gente sempre quis aquilo que Deus não nos deu. E por nos frustrar, a gente ia para a bebida e para a droga. Amar a pessoa errada, não ser amado por quem a gente quer. Então tudo isso traz uma confusão na mente. A gente começa a tomar, ninguém nasce assim, ninguém nasce. Isso é uma maior mentira que o planeta prega. Tem essa história, né? De que a pessoa fala assim, não, eu nasci assim, porque desde pequenininho, não sei o que lá. Não nasce porque de pequena a gente já tem que tomar hormônio para mudar os seios. Toma hormônio para criar corpo de mulher. Fica na maior luta tirando os pelos com pince. Faz laser para tirar a barba da cara.
Como é que nasce? Coloca silicone no peito, coloca silicone nos glúteos, muda a fisionomia, sem feição natural. A Bíblia fala, serão cheios de toda iniquidade. Romanos 1, 28, 29. Cheios de toda impureza, maliciosos, inventores de males, mentirosos, caluniadores, desobedientes a pai e mãe, sem afeição natural, detratores, mas não só quem é, quem foi, mas quem cala e quem consente. Então o mundo está assim. Respeite. Se o pastor César Cavalcante mudar de sexo, respeite. A conversa de hoje é essa. A conversa é essa. Que respeito o quê? Respeitar não é concordar. Amar não é aceitar. Ó, pastor, eu respeito. Eu levei todos dois para nossa casa. Fui buscar ele debaixo de um viaduto, vestido de mulher. O Michel, esse aqui eu fui buscar em casa, querendo tirar até sua própria vida. Aqui em São Paulo? O Denis, sim, em casa lá em São Mateus. Almocei, a mãe dele frequenta a minha casa, dorme lá. A Adriana, beijo pra você, Adriana, e pro Antônio. Eu mandei cortar cabelo? Não. Eu te obriguei a cortar cabelo? Pastor, eu quero uma roupa, vai no meu guarda-roupa e pega. Você calça meu número, veste minhas roupas. Você veste a roupa dos meninos. Se viram, fica à vontade. Eu não obrigo ninguém, eu ensino. Para você chegar aonde eu cheguei, como que o pastor Flávio chegou 20 anos na presença de Deus? Eu era travesti igual eles dois. Igualzinho. Eu orei, li a Bíblia mais de 10 vezes, jejuei, me abstive de droga e do mundo. É se posicionar, né? Se posicionar. E o principal que vocês vão enfrentar daqui pra frente, porque o vício da droga vai acabar. A vontade da droga vai passar. Vocês dois vão ser confrontados na sexualidade. Vai vir, sou bi, sou pi, sou pan, sou di, sou do cão, sou disso, sou daquilo. Não, eu sou de Jesus. E não existe evangelho na Bíblia. A Bíblia que eu conheço, o evangelho não existe sem renúncia do mundo, da carne e de nós mesmos. Isso, garoto. Agora fica perto aqui. Bem-vindo, Adriano. Tudo bem? Pode, senhor. Feliz que eu tenho um microfone e tenho um áudio para me ouvir aqui. Fica pertinho do microfone aqui. Fala bem pertinho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Cá, então. Conta aí sua história, como é que foi também, Adriano. Olha, irmãos. Eu me converti em 2015, né? Uhum. Eu fui para uma comunidade terapêutica, a qual fiquei 7 anos. Uhum. Também vim... 7 anos, cara. 7 De anos. peito. E com o peito, lá sem tirar. Peito gigante. Eu tinha 450 ml de prótese. Quanto? 450. Esse aí tem foto também ou não? Tem. Se tiver, mostra aí, por favor. Cara, então você ficou todo esse tempo lá na clínica convertido, mas com o peito, porque não tinha como tirar. É uma clínica evangélica, né? Uhum. É que na minha época, né, hoje em dia é comunidade terapêutica, Uhum. ONGs, na época era Desafio Jovem. Entendi. E eu também fui tirado das ruas, né? Usei crack. Morei uns 2, 3 anos na rua, morador de rua mesmo. Morou onde? Eu sou lá do Rio Grande do Sul. Morou por lá. De Gravataí, da Grande Porto Alegre. E esse período de 7 anos foi onde Jesus ministrou na minha vida, né? O primeiro ano de comunidade já levou impacto, né? De Deus na minha vida. Uhum. Porque nem os meninos testificaram, para mim não é diferente. Entendi. Mas nesse período de adoção, antes da adoção, a minha avó, quando a minha mãe morreu, minha avó me vendeu. Sua avó te vendeu? Vendeu, cara. porque eu creio, eu não sei, né? Mas você era bebê ou não? Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Eu não sei se era por falta de condição, não sei, né? Condição ou por maldade. E como você descobriu que ela te vendeu? Oi? Como você descobriu que ela te vendeu? Meu irmão. Ela te falou? Meu irmão me resgatou das mãos da pessoa que comprou. Esse homem me abusava, né? Meu Jesus. A minha própria família fez isso. Pois é. Eu lembro que, por meu padrasto ser uma pessoa ignorante, né? Não tinha amor mesmo por mim. Eu buscava amor na rua, no colégio, nos amigos. E aí, na época, teve um circo lá no meu bairro, né? E eu queria muito ir naquele circo. Muito, muito. E meus amigos iam, amigos do colégio, vizinha, eu não ia. Eu ficava lá na frente, porque eu não tinha dinheiro. Você não tinha condição. E um cara ficava me observando. E ele me chamou assim, vem cá. Você quer entrar aqui? Sim, eu quero. Aí brinca com o tio ali que tu entra. Ah, meu E era Deus. uma Com 9 anos, cara. 9 anos.
Então ele ali me tocava, enfim, não vou entrar em detalhes, mas né. Então fiquei uma semana assim fazendo isso. E eu fiquei quieto, né? Falei nada, Deus me livre. Já não tinha comunicação com meu padrasto, falar um troço desse seria... Já dava em mim sem motivo, imagina. Então eu carreguei isso por anos, sabe? E com 12 anos eu entendi, eu gosto, é isso que é e pronto. Gente, eu tô olhando aqui no relógio, né? É o seguinte. Às vezes a gente traz aqui pessoas estratégicas. Hoje é um desses dias. Então, se você quer investir teu dinheiro em algo que você sabe que vai chegar lá na outra ponta, vai ajudar e vai mudar a vida de uma pessoa, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, dezenas. Centenas. Que vai mudar a vida de uma pessoa, cara, esses 500 aí que você tem não é nada. Então, vamos embora investir o dinheiro aqui nesse projeto. Então, se você tem... eu falei que ia mandar mensagem, mandar um abraço aqui para quem tá dando, né? Nem tô vendo aqui, eu fiquei meio aqui vendo. Mas vamos lá. O WhatsApp não, o Pix, que é o que você precisa saber. Já salva o número do WhatsApp também, é o mesmo número, é 13 99 80 85 350 99 80 85 350. De novo, 99 80 85 350. Nesse número você consegue fazer uma ajuda, né? Cada um tem uma possibilidade. Eu vou fazer a minha agora também. E como que pode uma pessoa abusar de uma criança de 5 anos, de 9 anos, em troca de entrar no circo, cara? É difícil, irmão. Bom, infelizmente nosso tempo é curto e você que está ouvindo a gente pode fazer a sua doação. O valor é você que sabe aí, tá certo? O valor é você que sabe. Amém. O Pix é 13 99 80 85 350. Isso vai mudar. Uma vez ele veio aqui, a gente conseguiu dinheiro para 2 cirurgias. Conseguimos. Que é muito caro, gente. É muito dinheiro. Então, 13 99 80 85 350.